Fala aí, é um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Agora a gente vai definir bioquímica. A bioquímica é a parte da biologia que estuda os compostos inorgânicos e orgânicos que formam a estrutura dos organismos, sejam as células, sejam os tecidos, os órgãos. E aí a gente precisa entender o que é composto orgânico e o que é composto inorgânico. Vamos lá. Os compostos inorgânicos são aqueles que não formam cadeias carbônicas. Os orgânicos formam cadeias carbônicas. Isso significa que nos compostos orgânicos a gente não só tem carbono, mas a gente tem carbono ligado a carbono. Nos inorgânicos não. Por isso o nosso exemplo vai ser a água e serão também os sais minerais. Os sais minerais eles podem formar cristais, estarem associados a moléculas orgânicas, ou podem se dissociar em solução aquosa, como é o caso do cloreto de sódio, que em presença de água libera íon sódio e íon cloro. Já os compostos orgânicos, eles são muito importantes porque vão dar estrutura para o organismo. Os sais minerais também podem dar estrutura, né? No caso, por exemplo, do cálcio, ele está lá nos ossos e nos dentes. Mas o cálcio sozinho é quebradiço. O cálcio com compostos orgânicos, aí ele vai formar a matriz óssea. Então, quem são os grupos de compostos orgânicos que a gente estuda na bioquímica? São as vitaminas, que são nutrientes reguladores, participam de atividade enzimática, regulam reações químicas, são muito importantes e a gente precisa ingerir todo dia em pequena quantidade. A gente pode conhecer aí dois grupos de vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as vitaminas para você. E além das vitaminas, a gente tem os glicídios, que são os açúcares, carboidratos, sacarídeos ou glicídios, né? São todos os nomes para o mesmo grupo. Temos os lipídios, que são os óleos, as gorduras, são as ceras, são os esteroides, os fosfolipídios, são moléculas que vão atuar em várias estruturas. Então, por exemplo, na membrana plasmática das células, formam o colesterol e os hormônios esteroides, formam a cera de ouvido e vários outros tipos de ceras, formam, como eu disse, a gordura, que é a nossa reserva energética de longa duração. A gente tem também as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. As proteínas, elas são moléculas que se dobram espacialmente e sua forma vai determinar a sua função. Existem muitas funções para as proteínas, mas 5 são as funções principais: estrutural, enzimática, hormonal, defesa e transporte. Então, o nosso organismo precisa de proteína. O colágeno está junto com o cálcio lá nos ossos e mantém a estrutura óssea. Elastina, reticulina, entre as células no tecido conjuntivo, mantendo a estrutura tecidual. As enzimas são proteínas específicas que atuam em reações químicas, facilitando os choques entre as moléculas. Isso diminui a energia de ativação dos sistemas químicos, facilita a reação, acelera a reação química. Existem enzimas que fazem digestão e enzimas que fazem construção. Por exemplo, a lactase é a enzima que a gente produz para digerir a lactose, o açúcar do leite. Mas existem muitas outras enzimas que atuam em construção. Por exemplo, a DNA polimerase, ela forma DNA durante o processo de replicação, né, de duplicação do DNA. Enfim, praticamente todas as reações químicas do seu organismo, do meu organismo, dependem de alguma reação química. Show de bola? Além disso, dentro ainda das proteínas, a gente tem os anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo. Anticorpos não são células, são proteínas produzidas por células imunocompetentes e eles vão ajudar na eliminação dos corpos estranhos, ajudar na eliminação dos antígenos. Falei da função estrutural, enzimática, da defesa, né, com os anticorpos, mas preciso mencionar também a função hormonal. Muitos hormônios são proteicos. A insulina é um hormônio proteico, aquele hormônio que faz com que a glicose possa entrar na célula. Glucagon é um hormônio proteico, ADH é um hormônio proteico, ocitocina é um hormônio proteico. Existem muitos hormônios que são proteínas. Além disso, as proteínas também fazem transporte. Quer dizer, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da hemoglobina, do HDL, LDL, esses dois são lipoproteínas. As albuminas também fazem transporte. Então, quer dizer, basicamente, a coleção de proteínas que a gente tem determina as nossas características. Imagina um indivíduo, por exemplo, que não produz insulina, ele é diabético. Um indivíduo que não produz lactase, não pode ingerir lactose.
Um indivíduo que não produz colágeno nos ossos, tem ossos quebradiços. Olha quantas características eu estou falando aí. E o último grupo de moléculas, os ácidos nucleicos, tem uma relação profunda com as proteínas. Os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eles vão basicamente orientar a formação das proteínas. O DNA enquanto receita, o gene é a sequenciazinha, né, o pedacinho ali do DNA cuja sequência de nucleotídeos vai orientar, é o código para a gente formar a estrutura da proteína, e o RNA faz a ponte entre o DNA e a proteína. Então, você já deve ter ouvido falar que o DNA codifica as nossas características. É justamente porque ele controla a produção, a fabricação das nossas proteínas. Então, veja, se a gente consegue concluir que tudo isso aqui que eu te apresentei são as moléculas que vão fazer parte das estruturas das nossas células, por exemplo, a gente entende a grande importância da bioquímica. Na verdade, ela é base, tá? Não entender bioquímica faz com que você não consiga entender a maior parte dos assuntos dentro da biologia. Você só vai entender citologia sem entender bioquímica. Como é que você vai olhar para uma membrana plasmática sem saber o que é um fosfolipídio? Como é que você vai entender respiração celular sem conhecer a estrutura da glicose? Como é que você vai estudar ciclos biogeoquímicos se você não conhecer a estrutura, por exemplo, de uma excreta nitrogenada, né? Amônia, ureia, ácido úrico? É muito importante que a gente, por exemplo, conheça as características e propriedades da água para que a gente possa compreender o aquecimento global, para que a gente entenda o efeito estufa. Então, a bioquímica, ela é a base da biologia. É o assunto que eu entendo como sendo o mais importante. É fundamental que você, estudante, consiga saber o que está ali dentro, ou seja, essas moléculas, esses grupos de compostos, e que você consiga classificar, categorizar, citar esses caras, apresentar as suas principais funções, porque assim você vai conseguir progredir facilmente na biologia. É muito importante você conhecer e entender a bioquímica. Show de bola? Bom, eu espero ter te ajudado e desejo para você aquilo que eu desejo sempre para mim. Excelentes estudos. Valeu? Até a próxima. Um abraço.